noite a todos. Então, boa noite a todos. Graças a Deus pela vida dos irmãos. Nós estamos aqui, então, estudando já há um bom tempo, né? Esse bom livro aqui, do Richard Phillips, Homens de Verdade, o chamado de Deus para a masculinidade. Nós estamos na 7ª aula e a gente já viu bastante coisa aqui. Nas primeiras 5 aulas, a gente viu toda a base doutrinária desse curso, a base bíblica, né? Então, a gente viu ali sobre o homem no jardim. Deixa eu te interromper. Eu acho que é o negócio da sua porta aí, tá picotando o áudio. Então, tem que abrir de novo. Ainda venço isso. Melhorou? Melhorou? Beleza? Alisson chegou também. Boa noite, Alisson. Alessandro, Robert. Isso aí. Gente, então nós estamos na 7ª aula. Como eu estava dizendo, a gente já viu nas 5 primeiras aulas, o autor aqui, o Richard Phillips, ele dá toda a base doutrinária, não é? Para esse chamado à masculinidade, à liderança cristã do homem no mundo. E ali nós vimos coisas importantes, nós vimos o homem no jardim, nós vimos o mandato masculino que Deus deu ao homem, nós falamos sobre a vocação sagrada do trabalho, né? O homem foi feito para o trabalho, ali ele glorifica a Deus, ele abençoa o próximo, no trabalho ele encontra a sua identidade, a sua utilidade também no mundo. Nós falamos que o homem é um ser criado de maneira especial, ele é um ser espiritual, porque ele é criado à imagem de Deus, e nós vimos também o homem como o Senhor pastor, não é? O representante de Deus diante da criação e também um pastor da criação, não é? Aquele que conduz a criação para a glória de Deus. A gente viu que o pecado acabou manchando tudo isso, acabou desvirtuando, tornando bem disfuncional esse projeto de Deus, mas a gente tem visto que Cristo, então, ele vem restaurar esse chamado à masculinidade que foi perdido pela ação do pecado. Então, aqueles que estão em Cristo, que têm fé em Cristo, aqueles nos quais o Espírito Santo tem operado, o Senhor, então, tem restaurado na vida desses homens de verdade, aqueles homens que são tementes a Deus, esses homens que entregaram suas vidas a Cristo. Então, na vida desses homens, Deus tem restaurado esse chamado à masculinidade, é a nossa maior esperança, né? Que nas mãos de Cristo nós podemos, sim, viver uma vida como homens que agrada a Deus, em todos os relacionamentos sociais, dentro do nosso casamento, e no trabalho, dentro da igreja como líderes também, e na cultura em geral. E na aula passada, então, o nosso irmão Neto começou a aplicar essa base doutrinária. Ali, ele nos falou a respeito do projeto maravilhoso de Deus para o casamento. Então, o Neto já começou a falar da aplicação dessa base doutrinária a respeito do chamado à masculinidade que Deus nos deu, olhando para o casamento. E hoje a gente vai continuar vendo isso, não é? O título da aula é bem chamativo, né? Casamento amaldiçoado e redimido, né? E eu fiquei zoando a minha esposa o dia inteiro hoje, né? Falei, Carol, hoje eu vou falar sobre o casamento amaldiçoado e redimido. Vai ser uma aula muito legal, né? Uma perspectiva diferente. Mas, irmãos, vamos fazer uma oração antes da gente começar, então, a entrar propriamente no tema dessa aula, que é muito interessante. De fato, ele, assim, começa com um desastre, mas termina de forma muito, muito gratificante a Deus e a obra de Cristo também em nossas vidas. Nós vamos orar para começar a aula. Senhor, em nome de Jesus, obrigado, Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá de nos reunirmos aqui como teus filhos, diante da tua palavra, para aprendermos mais a como funcionarmos como homens de verdade neste mundo, de maneira especial dentro de nossos casamentos, Senhor. O relacionamento mais profundo, mais íntimo, mais verdadeiro que o Senhor nos deu neste mundo. Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós como homens. Nós precisamos muito do teu Espírito para nos orientar, para nos conduzir, para nos guardar. Que o Senhor nos dê discernimento espiritual, ó Pai, em nossos relacionamentos. E te agradecemos, Senhor. É um privilégio, de fato, podermos ter este tempo aqui dedicado a meditarmos na Tua palavra e aplicarmos ela aos nossos casamentos. Ajuda-nos, Senhor, a desfrutarmos deste relacionamento conjugal para a Tua glória. É que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o autor começa esse estudo com uma pergunta, né? Meio que uma afirmação. Ele diz assim: será que as mulheres
são amaldiçoadas e por isso é tão difícil o nosso relacionamento com elas? Veja que pergunta intrigante essa, né? Será que as mulheres são amaldiçoadas? Mas será que só as mulheres são? Será que nós também entramos nesse barco com elas? Nós vimos na aula passada que Deus ele quis que a mulher fosse diferente do homem, justamente para que nessa diferença, como auxiliadora idônea, a mulher completasse o homem. E assim ambos, nesse mundo, funcionassem cultivando e guardando o jardim, o mundo em que vivemos, os relacionamentos em geral. A gente viu que foi Deus quem criou a mulher diferente do homem. E isso faz, de fato, com que ela seja misteriosa e sempre desafiadora a nós que somos maridos. Mas não só no nosso relacionamento conjugal, mas qualquer relacionamento que um homem tiver com uma mulher. Ele sempre vai encontrar um desafio, um mistério. Ele nunca vai conhecer completamente a sua amiga, a sua colega de trabalho. Enfim, qualquer homem que se relacione com mulheres vai perceber isso ao longo do tempo. Mas, veja, não se engane, a gente não pode se enganar, porque nós também oferecemos desafios enormes às mulheres. E tudo isso a gente vai ver em razão da queda em pecado, que afetou consideravelmente os nossos relacionamentos. Veja, a gente já está chamando aqui as aulas anteriores que trouxeram a base doutrinária do nosso chamado. Nós vimos que tudo tem raiz, toda a nossa dificuldade em sermos homens de verdade, em funcionarmos como homens no mundo, à luz do padrão estabelecido por Deus para Adão antes da queda, tudo isso tem razão agora com o pecado. A queda, então, de fato, dificultou muito os nossos relacionamentos. Segundo o autor aqui, mulher e homem foram amaldiçoados por Deus em razão do pecado. Veja o que ele disse. Ele falou várias vezes isso na lição. Homem e mulher foram amaldiçoados por Deus em razão do pecado. E por isso, o casamento é tão difícil entre eles. E veja, se você ainda é solteiro, entenda, o teu relacionamento com alguma mulher, seja a tua namorada, a tua colega de trabalho, tua amiga, a tua irmã na igreja, será também demasiadamente difícil. Mas não se assuste, viu? Porque foi Deus quem planejou tudo isso. Essa dificuldade agora que nós enfrentamos em nos relacionar com as mulheres, e isso tem um propósito. Isso que Deus planejou após a queda vai culminar em algo bom. A gente vai ver. Agora, olha só. O autor, então, ele diz que Deus amaldiçoou homem e mulher. E pensando nisso, meus irmãos, desde já, eu preciso fazer aqui um esclarecimento. Porque, veja, parece que Deus, quando a gente olha para a Bíblia, ele não amaldiçoou todo homem e toda mulher em razão da queda, mas apenas aqueles pertencentes à descendência da serpente. Preste atenção, o autor não faz essa ressalva, mas é importante a gente ter isso em mente. Por quê? Olha só. Quando a gente vê o relato da queda, lá em Gênesis 3, Deus diz ali que é maldita a serpente, em primeiro lugar. Está lá em Gênesis 3,14. E pelo pecado do homem, é maldita a terra. Está em Gênesis 3,17. Então, veja. Primeiramente, a Bíblia diz que Deus amaldiçoou a serpente e amaldiçoou a terra. Esse verbo aí, amaldiçoar, lá no hebraico, arar, não foi usado para a descendência da mulher, segundo Gênesis 3,15, onde Deus diz que haveria uma descendência da serpente e uma descendência da mulher, e haveria uma inimizade perpétua entre essas duas descendências. Então, esse verbo arar, que é amaldiçoar, ele foi usado para a serpente e para a terra, mas não foi usado para a descendência da mulher. Veja, isso é importante. Por quê? Por extensão, se esse verbo não é usado para a descendência da mulher, mas para a serpente, então, por extensão, é amaldiçoada a descendência da serpente. Os filhos da serpente, que a Bíblia chama de filhos da ira, filhos da desobediência, aqueles que não confessam Jesus como seu Senhor e Salvador e estão debaixo da condenação, da ira de Deus, como está o diabo. Veja que importante isso. Segundo Gênesis 3,15, a descendência da serpente, do diabo. Segundo Gênesis 3,14, a terra. Então,
foram amaldiçoadas. Daí o trabalho e o casamento ficarem penosos após a queda. E aí, com relação ao trabalho e o casamento, tanto a descendência da mulher quanto a descendência da serpente vão sofrer os efeitos do pecado. Mas veja, a descendência da mulher não foi amaldiçoada em si, como foi a descendência da serpente. Por quê? Porque o cabeça dessa descendente, Satanás, a serpente, foi amaldiçoado por Deus. Entenderam isso? Isso é importante a gente entender, porque é justamente por meio da promessa de um descendente, da descendência da serpente, que virá a redenção do homem. Então, a descendência da mulher, da onde viria esse descendente, que no Antigo Testamento é o Messias e o Novo Testamento apresenta como Cristo, Jesus, não poderia ter sido amaldiçoado. Porque senão a descendência da mulher, de onde viria esse descendente redentor, também estaria debaixo de maldição. E nós não podemos acreditar que Jesus Cristo nasceu debaixo da maldição. Não, ele pertencia à linhagem santa, à descendência da mulher, que Deus veio mantendo desde a queda até o nascimento, a encarnação de Jesus Cristo. Veja, é justamente por meio da promessa de redenção deste descendente da mulher, o Messias, Jesus Cristo no Novo Testamento, que um casamento cristão é restaurado no convívio do homem e mulher. E um casamento envolvendo incrédulos, então, irmãos, aquele casamento que envolve a descendência da serpente, ele tem tudo para acabar em divórcio, porque ele envolve pessoas que foram amaldiçoadas em razão do pecado. Pegaram isso? Então, um casamento envolvendo pessoas que pertencem à descendência da mulher, a essa linhagem santa, aos filhos de Deus, ele tem tudo para ser restaurado pela fé em Cristo. Agora, um casamento envolvendo incrédulos pertencentes à descendência da serpente, porque estão debaixo de maldição, tem tudo para acabar em divórcio. Essa maldição, meus irmãos, da descendência da serpente, veja, ela já fica clara no relato de Abel e Caim, logo depois da queda em Gênesis capítulo 4. Ali em Gênesis 4:11, você vai ver que Caim foi amaldiçoado por Deus. Por quê? Porque ele matou seu irmão Abel. E ali ele está a demonstrar que ele pertence à descendência da serpente. Gênesis 4:11. Esse homem, Caim, foi amaldiçoado. Mas não é só. Em Gênesis 9:25, nós vemos Noé amaldiçoando seu filho mais novo, Cã, que é pai de Canaã. Canaã é aquela região onde habitavam as nações, 7 nações pelo menos, 7 povos pagãos, os cananitas, que o povo de Deus desapossaria para herdar a terra prometida. E por que Cã foi amaldiçoado por Noé em Gênesis 9:25? Porque ele descobriu a nudez do seu pai. Ele viu Noé bêbado, nu, e saiu correndo para contar para Sem e Jafé, os outros 2 filhos de Noé. E veja, Noé amaldiçoa Cã. Então, esse filho de Noé, Cã, fazia parte da descendência da serpente. Veja, irmãos da mesma família. Sem e Jafé, da descendência da semente santa, descendência da mulher. E Cã amaldiçoado por Noé, pertencente à descendência da serpente. E, por fim, um outro texto aqui que eu quero trazer para você é Gênesis 12:3. Ali, quando Deus chama Abraão e lhe faz promessas de bênção, ele diz que Deus promete amaldiçoar aqueles que amaldiçoarem a Abraão e a sua descendência. Quer dizer, os que se opusessem ao povo de Deus estavam evidenciando que pertenciam não à linhagem santa da mulher, mas à descendência da serpente. E por isso, eles seriam amaldiçoados por Deus. Então, olha só, irmãos, existe homens e mulheres amaldiçoados por Deus nesse mundo, porque pertencentes à descendência da serpente, do diabo. E há uma descendência santa. Sim, essa descendência, ela colhe frutos, ela colhe dores nesse mundo, mas ela não foi amaldiçoada em pessoa por Deus. E essa descendência, ela tem a sua esperança depositada nas mãos do Messias, de Jesus, para a restauração de suas vidas e, por implicação, de seus relacionamentos, em especial o que a gente está considerando aqui, dos seus casamentos. Vamos ver isso aí com mais vagar. Olha só.
Lá em Gênesis 2, 9, nós vemos que Deus, ele plantou no Éden 3 tipos de árvores. Olha que interessante. Deus plantou pelo menos 3 tipos de árvores no Éden, lá em Gênesis 2, 9. Ele plantou árvores frutíferas para alimento dos nossos primeiros pais, que eles poderiam comer, se fartar daquelas árvores. Ali também havia a árvore da vida, no meio do jardim. E havia a fatídica árvore do conhecimento do bem e do mal. Adão e Eva poderiam comer de todas as árvores. Veja, inclusive do fruto da árvore da vida. E se eles comessem desse fruto antes de pecarem, eles viveriam eternamente. Mas de que fruto eles não poderiam comer? Da árvore do conhecimento do bem e do mal. E por quê? Talvez você nunca tenha pensado nisso. Talvez porque quem iria dar conhecimento ao homem do que é certo e do que é errado era o próprio Deus, vivendo em comunhão com eles. E por isso Deus disse que o homem, se ele quisesse adquirir conhecimento a par de Deus, segundo o seu próprio entendimento, então ele morreria. Ou seja, ele seria separado da vida com Deus. E, lamentavelmente, a gente sabe que foi isso mesmo que ele fez ao dar ouvidos à serpente. O homem quis ter conhecimento do que é certo e errado na vida, a par da sua comunhão com Deus. Ele não quis esperar que Deus o instruísse todos os dias no jardim a respeito daquilo que ele deveria fazer ou não. Não, ele quis ter conhecimento a par de Deus, né? Isso é um padrão que vem sendo repetido, né? Todo mundo tem o seu Deus que cultua, todo mundo tem a sua forma de agradar a Deus, de adorar a Deus. Despreza, na verdade, a forma que o próprio Deus revelou de como ele deveria ser adorado na sua palavra. Então, o homem, desde aquele tempo, ele quer buscar um conhecimento a respeito das coisas a par da revelação de Deus. E ele colhe os frutos amargos disso em sua vida. Lá em Gênesis 3, de 1 a 6, nós vemos ali o relato clássico da serpente enganando Eva. E, de outro lado, o que a gente vê? Nós vemos a omissão de Adão, que não defendeu a sua esposa naquele momento contra as mentiras do diabo, ficando calado ao lado dela e também comendo do fruto proibido. A gente vê lá em Gênesis 3:6, o texto clássico, Gênesis 3:6. A gente lê assim. Tá bom o som? Olha lá. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, a árvore do conhecimento do bem e do mal, agradável aos olhos e a árvore desejável para dar entendimento. Olha a cobiça aí, que Tiago fala lá no capítulo 2, que é a origem de todo o mal. Tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Veja, o que deveria ter feito Adão como líder de sua esposa naquele momento da tentação dela? Nesse momento, quando ele estava ali, do lado de Eva, ouvindo e vendo a serpente tentando a sua esposa, qual deveria ter sido o comportamento de Adão? Ele deveria ter dito à serpente o que Jesus disse ao diabo lá no deserto. Lá em Mateus 4:10, olha o que disse Jesus a Satanás. Retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Segundo o autor, meus irmãos, quando Adão ficou calado diante da tentação de sua esposa, veja, eu achei interessante essa perspectiva do autor. Ele estava diante de um dilema. Então, imagina a cena. A esposa ali sendo seduzida pela mentira do diabo e Adão ali, do lado dela. Ele estava ali diante de um dilema. Na verdade, é um falso dilema. Olha só, que dilema é esse? Ele podia estar pensando assim, Adão. Minha esposa me deu o fruto para comer. E se eu não comer, ela ficará chateada comigo. Ela vai ficar bicuda. E eu, puxa, eu quero agradá-la. Então eu vou comer desse fruto. Para não desagradar a minha esposa, ela está me dando esse fruto, eu vou comer do fruto. Contudo, irmãos, de outro lado, ele sabia que comer esse fruto significava o quê? Desobedecer frontalmente a ordem que Deus havia dado, para ele não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, olha o dilema aí. De um lado, querer agradar a esposa e comer do fruto. De outro lado, desobedecer a Deus, porque Deus havia dado uma ordem para ele não comer desse fruto. Então, de um lado,
agradar a esposa. De outro, a desobediência a Deus. E a gente sabe da história. Ele preferiu agradar a esposa. A esposa que foi um presente, foi um dom que Deus lhe havia dado para a sua felicidade, mesmo tendo que desobedecer a Deus. Olha o que fez Adão, irmãos. Para agradar a sua esposa ali, ele desobedeceu a Deus. Isso tem muitas implicações práticas para nós. A gente vai ver algumas. Adão falhou aonde ali? Adão falhou justamente em sua liderança. Ele traiu a confiança que Deus havia depositado nele em ser o seu representante legítimo diante de toda a criação, inclusive o líder da sua casa. Adão preferiu a bênção da esposa ao seu lado e deixou de lado o compromisso com o Deus abençoador. Preste atenção nisso. Ele preferiu a bênção de ter a sua esposa alegre do seu lado e ele não quis compromisso com o Deus que o abençoou lhe dando a esposa. Porque agradar a esposa ali implicou em desobedecer à ordem de Deus. Irmãos, esse é um padrão que vem sendo repetido o tempo todo desde então. As pessoas buscam Deus não para o obedecerem em um estilo de vida que glorifique o seu nome, mas para desfrutar das bênçãos prometidas em sua palavra. A teologia da prosperidade, a teologia da libertação, pregadas em tantas igrejas, defendem isso aí em última análise. Elas dizem assim, ó, venha para cá e Deus irá te abençoar com emprego, saúde, dinheiro, família. Quantas bênçãos que Deus dá. Nada te faltará do ponto de vista do suprimento das tuas necessidades terrenas. Mas veja, o que não há nessas igrejas? Não há transformação verdadeira de vida. E eu chamo essas pessoas de adoradores interesseiros. Por quê? Porque eles não querem compromisso com o discipulado, eles não querem compromisso com a cruz de Cristo, com a luta contra o pecado, mas somente querem desfrutar de bênçãos que a vida no meio do povo de Deus promete. Irmãos, aplicando isso para o casamento, isso é terrível. Homens querem, muitas vezes, o desfrute dos benefícios de sua esposa, o presente de Deus para eles. Talvez o melhor deles, o sexo, mas a tratam segundo os seus próprios interesses, desconsiderando a função delas dada por Deus para eles dentro do casamento. Entre outras funções, por exemplo, a função de auxílio, a dignidade da sua mulher que ele deve zelar, a mesma graça sobre ambos, ser a mulher a parte mais frágil, a liderança que elas necessitam para terem vida abençoada no lar, que devem vir do homem, uma amiga em todo o tempo, o amor a abnegar por ela, sacrificial que elas precisam para serem protegidas por nós, por ser diferente dos homens, para conseguir caminhar ao lado deles. Então, meus queridos, olha só, a queda em pecado não amaldiçoou os homens e mulheres pertencentes à descendência da mulher, à linhagem santa, à descendência santa, de onde viria o Messias. Mas o que fez com os relacionamentos dessa linhagem santa? Tornou os relacionamentos desafiadores, complexos, difíceis demais. E por que é importante saber disso, meu irmão? Porque ser maldito na Bíblia significa não haver redenção para esse ser. A maldição na Bíblia é uma palavra técnica. Significa que alguém que é maldito na Bíblia não pode contar com a redenção de Deus. E é claro que a linhagem santa, mesmo acometida pelo pecado, é redimida por Deus. Veja, irmãos, o diabo, segundo a Bíblia, quem que é maldito? O diabo é maldito. Quem mais? A terça parte dos anjos que caíram, que são os demônios, que servem o diabo hoje, também são malditos. Quem mais é maldito na Bíblia? A descendência da serpente é maldita. E para todos esses, não há esperança de redenção. Estão perdidos. Estão condenados. Mas para a descendência da mulher, sua esperança está justamente na redenção, lá de Gênesis 3,15, daquele descendente que viria. E nós sabemos hoje, olhando para o Novo Testamento, que é o Senhor Jesus, Deus encarnado, a segunda pessoa da Trindade, o descendente final de Adão, o descendente final de Abraão, o descendente final de Davi, que exercendo ali os seus ofícios profético, sacerdotal e real, cumpriram a lei de Deus e adquiriu justiça
imputando de graça para todos aqueles que nele creem. E quem é que vai crer nesse Redentor? Nesse descendente final de Abraão? A descendência santa, os descendentes dessa linhagem santa. Meu irmão, o cristão sofre no casamento, mas ele sabe que pela vitória de Cristo na cruz sobre o diabo, ele tudo pode superar, ele tudo pode suportar, como Paulo nos diz lá em Filipenses 3,15. E o que o cristão, a linhagem santa da mulher, precisa superar? O que ele precisa superar? Veja, as maldições lançadas por Deus logo após a queda. O relato lá da queda em Gênesis 3, irmãos, é muito claro. O pecado arruinou o relacionamento entre Adão e Eva e também o relacionamento deles com Deus. E a gente vai ver que isso impacta diretamente o nosso casamento. Primeiro, veja comigo lá em Gênesis 3,7. Se você tem a Bíblia aí, abra a Bíblia lá em Gênesis 3,7. Venha sempre para uma aula com as Bíblias, tá bom? Para você aí se familiarizar com a leitura da palavra de Deus. Olha lá, Gênesis 3,7. Lá a gente lê assim, ó. Logo depois que Eva comeu do fruto proibido, os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Preste atenção. O relacionamento íntimo entre o primeiro casal era puro. Eles andavam pelados. É isso, nus. Não havia malícia, não havia desejos corrompidos. A gente vê isso quando a gente lê Gênesis 2:25. Olha Gênesis 2:25, antes da queda. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Veja que texto maravilhoso. Eles andavam pelados e não havia malícia, porque não havia desejo corrupto no coração deles. Mas o pecado mancha o relacionamento íntimo, sexual entre o homem e a mulher no casamento. E agora, em vez deles se complementarem no sexo, por vezes, um vai explorar o outro na cama. Segundo esse texto aqui, de Gênesis 3:7. E olha, para esconder essa vergonha, o que eles fazem? Tampam o órgão sexual com folhas de figueira. Veja, eles não conseguem mais olhar um para o outro com um olhar puro no coração, sem malícia, sem desejo lascivo. E por isso, eles tentam ocultar o seu pecado. Mas veja, Deus não aceita esse jeitinho humano, irmão, de resolver o pecado. E mais tarde a gente vai ver, ele vai sacrificar um animal inocente, derramando o sangue dele para fazer vestimenta de pele, para cobrir a vergonha do homem e da mulher. Está lá em Gênesis 3:21. Isso a teologia chama de um tipo de Cristo. Por quê? Porque isso que Deus fez com este animal acaba apontando para o sacrifício remidor de Cristo. Uma aula dessa é zorra total nos cultos de casais para a congregação, né? É verdade, porque eles não têm a Bíblia como uma palavra de Deus. E a gente está procurando aqui trazer isso aqui para a Bíblia, né? Para analisar os relacionamentos do casal à luz da Escritura, né? Que é a autoridade de Deus de um casal. Mas é isso aí, olha só. Deus não aceita esse jeitinho humano. E por isso, lá em Gênesis 3:21, você vai ver que Deus sacrifica um animal inocente. E com a pele desse animal, cujo sangue já havia sido derramado na terra, ele vai vestir a vergonha do homem e da mulher. O sangue de Cristo cobre a nossa vergonha, o nosso pecado diante de Deus. Então veja aí o paralelo entre a morte desse animal ali para cobrir a vergonha, o pecado de nossos primeiros pais, com o derramamento do sangue do Cordeiro de Deus, que cobriu a culpa e a vergonha de nosso pecado diante de Deus. É por isso, meu irmão, que para você ter vida com Deus, você precisa estar coberto pelo sangue de Cristo. Se você não estiver coberto pelo sangue de Cristo, diante de Deus estão todos os teus pecados, desde o menor dos pensamentos, e esse menor pensamento, será suficiente para te condenar no final da tua vida. Mas o sangue cobrindo a tua vida, você está justificado, você é declarado inocente diante de Deus. Deus precisou fazer isso ali com Adão e Eva, logo depois da queda. Precisou matar um animal inocente e cobrir ele com a pele desse animal. Pode falar, meu irmão. Rogério, uma dúvida aqui. A gente está coberto pelo sangue do Cordeiro
o tempo inteiro. Não há um momento que ele está fora e eu busco estar coberto de novo, porque a gente cresceu, quando a gente está passando apuro, a gente falava assim, Senhor Jesus, me cobre com teu sangue. Então era só na hora dos apuros que a gente buscava esse sangue. Os irmãos estão aqui para comprovar isso. Então é de uma vez por todas, a gente está sempre coberto. Exato. O sacrifício de Cristo, ele foi único e perfeito para todos aqueles que nele creem. Ele alcançou os crentes do Antigo Testamento, que, embora não conhecessem Jesus, eles criam na promessa de um Redentor, e esses que creram na promessa que o descendente da mulher de Gênesis 3,15 viria, foram justificados pelo sangue do Cordeiro. E nós também estamos justificados. E uma vez justificados, Thor, justificados para sempre. A salvação, ela não pode ser perdida. As pessoas confundem muito isso. Vamos fazer um parênteses aqui que é importante. Às vezes, eu já fui confrontado com essa afirmação. Você vê uma pessoa que durante muitos anos esteve na igreja e terminou seus dias no mundo, perdido, dando um péssimo testemunho. E as pessoas dizem, olha lá, tá vendo? Como é que não pode perder salvação? Olha lá esse homem, ele estava na igreja, ele era dizimista fiel, não faltava no culto, mas olha a vida dele hoje. Veja, esse homem nunca foi salvo. Se até o final da vida dele ele não se arrepender e voltar, porque Deus pode ter entregado ele para sofrer por um tempo pelos seus pecados. Mas se ele for salvo, estiver lavado pelo sangue de Cristo, Deus o resgata e ele retorna para a comunhão do povo de Deus. Porque não se pode perder a salvação. Porque o sangue de Cristo ele é eficiente o tempo todo sobre a vida de alguém. Agora, se esse homem nunca foi salvo, meu irmão, como é que ele pode ter perdido o que ele nunca teve? Você não pode perder algo que você nunca teve. Então, esse homem era um cristão nominal. Ele era alguém que estava na igreja por estar. Ele nunca quis compromisso com Cristo. Ele nunca nasceu novamente do alto, como João explica, ou Jesus explica em João capítulo 3 a Nicodemos. Nicodemos, você precisa ver e entrar no reino de Deus. Então, veja, o sangue de Cristo, Thor, ele é suficiente para nos lavar de todo o pecado o tempo todo. O sacrifício do Senhor foi suficiente e único, de uma vez por todas. Você não pode ir e voltar. Por que que o Cecebiano crê dessa forma? Porque ele nunca tem certeza da salvação. Como ele trabalha com base nas obras que ele precisa fazer, que ele precisa praticar, na verdade, ele nunca tem certeza do quanto é suficiente para ele estar justificado diante de Deus. Então ele tem medo. Senhor, agora eu pequei feio demais. Agora eu preciso do sangue de Cristo. Hoje eu estou bem. Hoje eu fiz isso, hoje eu fiz aquilo, então hoje eu estou bem diante de Deus. Não. A Bíblia diz que nós vivemos pelo sacrifício e pela obra única e suficiente de Jesus Cristo. De Jesus. Tá bom? Rogério, Oi. Sobre essa questão dos irmãos que frequentam a igreja e depois largam, posso... Ô, Neto, está cortando? Está cortando ou não? Só o meu, será? Não, aqui tá bom. Acho que é para você aí. Aqui tá legal. Está aberto aqui, mas desculpa, Neto, pode falar. Tá. Assim, eu só queria comentar que eu tive diversos amigos que cresceram na igreja e que frequentavam a igreja e não faltavam e respondiam, né, quando a professora perguntava da escola dominical, e depois abandonaram a fé. E daí você começa a tentar lembrar, né, rememorar, e você percebe que, olha, era conveniente para ele fazer isso. Né? Ele ganhava pontos com os pais. Né? Então ele vivia sob o teto dos pais, os pais cobravam dele que ele fizesse isso, era conveniente para ele ir à igreja, ia responder as perguntas, decorar a Bíblia, era conveniente. Não era porque ele amava a Deus, é porque ele amava a si mesmo. Sim, isso mesmo, Neto. Muito bem colocado. É isso mesmo. Essas pessoas nunca quiseram compromisso com Cristo. Nunca quiseram mudar de vida. Não. Então, irmãos, logo após o pecado, o homem e a mulher quer dar um jeitinho humano para cobrir o seu pecado. Cose, que é costurar, folhas de figueira. E aqui diz assim, no versículo 7, que eles fizeram cintas para si. Cinta ali é tanga. Tá?
é uma tanga. Eles fizeram uma espécie de tanga para cobrir o seu órgão genital. Então, isso afetou o relacionamento entre eles. Mas o relacionamento pactual com Deus também foi afetado, foi rompido. E veja, agora o homem passa a se esconder de Deus, acusado pela culpa da sua desobediência, do seu pecado. Veja, Thor, como é que aquele que vive na base das suas obras vive acusado diante de Deus pela sua consciência. Será que agora eu errei muito feio? Será que agora eu não tenho perdão? Ou será que agora eu estou perdoado? Isso é terrível. Olha o que a gente lê lá em Gênesis 3:8. Olha o comportamento do homem. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Veja que interessante. Esse padrão de esconder o pecado de Deus, irmãos, ele também vem sido repetido ao longo do tempo. Daí Jesus afirmar, olha lá o que ele diz em João 3:20. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Não foi isso que Adão fez ao se esconder de Deus após pecar? Ele quis esconder o seu pecado de Deus. E eu pensei, por que os malfeitores preferem a noite para cometerem crimes? Com medo de serem descobertos. De dia, o crime fica mais exposto, fica mais revelado, mais claro. Do mesmo modo, irmãos, quantos casamentos são vividos no oculto de seus lares, com de ambos os cônjuges. E só a situação entre homem e mulher já se tornou insuportável, é que eles procuram a igreja para ajudar. A culpa pelo pecado faz com que o pecador muitas vezes busque esconder seus crimes de Deus, seus pecados de Deus. O que Deus faz, então, diante disso? Deus, olha a graça de Deus. Deus, então, vem até Adão, demonstrando a sua graça, porque Deus poderia não pedir razão do pecado a eles e fulminá-los totalmente ali. Mas olha a pergunta de Deus. Deus busca Adão e Eva. Ele pergunta no versículo 9, onde estás? Olha que interessante. Deus foi procurar o homem para pedir razão do que ele fez. Onde estás? E o homem, então, acuado pela sua culpa, o que deveria fazer? Confessar a Deus o seu pecado, esperando o perdão do seu Criador. Mas ele prefere, o que ele prefere fazer? Ele lança Eva às cobras. Ele responsabiliza a sua mulher pelo pecado. E não somente ela, mas ele responsabiliza o próprio Deus. Olha o versículo 12 comigo. Então, disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore, e eu comi. Olha aqui que o homem diz a Deus, depois de confrontado pelo seu pecado. Ele diz, a mulher que me deste por esposa. Como que querendo dizer assim? Deus deveria ter dado algo melhor. E por isso também Deus é responsável pelo pecado de Adão. Irmãos, percebe aqui a transferência de responsabilidade pelo pecado? Veja, eu não sou culpado, mas Eva é culpada. Por isso, a mulher foi lançada à fogueira para que Adão livrasse a sua pele. Sabe o que é verdade? Ele nem defendeu a mulher, né? Meus irmãos, sabe o que eu pensei aqui? Vocês imaginam a cara de Eva naquele momento? Ela estava ali, do lado de Adão. Eu pensei em algumas coisas aqui, ó. Podemos imaginar, podemos imaginar um pequeno discurso na mente de Eva. Olha o que Eva pode ter pensado. Adão, eu não esperava isso de você, meu querido. Eu precisava de limites, de liderança naquele momento crucial em que o diabo procurava me possuir. Mas você, Adão, ficou calado. Adão, em vez de fazendo a minha vontade pecaminosa, aceitando o fruto que eu te dei, Adão, desobedecendo a Deus, em vez de me amar, Adão, você me destruiu. Irmãos, perceba a importância do papel da liderança masculina sobre a mulher, sobre nossas esposas. O bem-estar de nossas mulheres, preste atenção nisso, depende da nossa liderança. Olha que coisa séria isso. Se você vê a tua esposa se desviar dos caminhos de Deus, a Bíblia diz, meu querido, que é tua responsabilidade protegê-la do precipício, trazendo-a de volta à razão, à vida com Deus, a despeito da exortação, aborrecê-la ou não. Ela pode ficar bicuda, mas, irmãos, prefira sempre
ter a tua esposa bicuda mais aos pés de Cristo do que colhendo os frutos amargos do pecado. E veja que a defesa de Eva seguiu no mesmo caminho do seu marido Adão. Parece que ela aprendeu direitinho, né? Ela também se eximiu da responsabilidade pelo pecado e ela culpou a serpente. Veja o versículo 13 aí comigo. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Irmãos, assim são muitos casamentos hoje. Veja, auxiliou ele no pecado. Diante das faltas diárias, o que acontece em muitos lares? Ninguém assume a culpa. E uma pequena bola começa a descer a montanha. E com o passar do tempo, essa bola se transforma em algo de proporções avassaladoras que arruinará a relação. Eu sempre digo para minha esposa, Carol, a gente não pode deixar nada sem colocar os pingos nos is. Surgiu um problema, vamos sentar e conversar sobre isso. Porque isso vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, e depois não tem mais jeito, meu irmão. Eu sempre digo que em todo desentendimento entre homem e mulher no casamento, a culpa nunca é de um só, mas de ambos em algum grau. Algum grau, os dois têm culpa ali. De alguma forma, pode ter faltado liderança masculina. E, de outro lado, pode ter faltado submissão feminina. Talvez porque a esposa não confie que seu marido seja um bom líder, o que a deixou cética com o passar do tempo. E o marido, por sua vez, já nem acredite mais no amor da sua esposa, diante de tantas afrontas recebidas ao longo do tempo. Crise no casamento, conflito sem fim, em razão do quê? Dos efeitos do pecado não tratado. E o autor diz aqui, e eu vou transcrever esse parágrafo para você, ele diz assim: como Adão, hoje os homens acham mais fácil criticar e acusar suas esposas do que confessar o seu pecado. Para alguns homens, o conflito com suas esposas enfraquece o seu relacionamento com Deus. Para outros, a falta de um relacionamento com Deus os torna incapazes de amar suas esposas de forma sacrificial. E para ilustrar esse ponto, eu pensei no que disse Pedro, lá em 1 Pedro 3,7. É verdade, irmão. Olha o que disse Pedro lá em 1 Pedro 3,7. Eu vou ler para você. Pedro falando aos casais da igreja, das igrejas para as quais ele escreve essa carta, as igrejas na dispersão. E ele diz assim, olha só, como é que o problema no relacionamento de homem e mulher pode afetar a sua vida com Deus. 1 Pedro 3,7. Maridos, ele havia falado para a esposa que ela deve ser submissa, agora ele vai falar para os maridos. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, a vida do dia a dia com a mulher, com discernimento, e tendo consideração para a vossa mulher como a parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida. Olha o final. Para que não se interrompam as vossas orações. Veja que interessante. Problemas de relacionamento conjugal impactam a vida com Deus do casal. Difícil, irmãos. A consciência está pesada diante de pecados não tratados. Um dorme virado para um lado, outro dorme virado para o outro. O sol se põe debaixo da ira, de homem ou de mulher. Isso não é bom. Isso vai impactar a oração. Isso vai te acusar. Isso vai te fazer indigno quando você buscar a Deus em oração. É preciso confessar o pecado, entrar em acordo antes que o sol se ponha, rapidamente. Veja, a resposta de Deus para o pecado dos nossos primeiros pais, a gente está vendo aqui, influencia muito os nossos casamentos. E ela não foi pequena. Ela mostra que, de fato, irmãos, o casamento se tornou uma arena de conflitos entre homens e mulheres. Vamos ver isso aqui com calma. Primeiro, a mulher recebeu a pena de Deus pelo seu pecado. Veja aí o versículo 16 de Gênesis 3. Gênesis 3:16. E a mulher disse, quem que disse? Deus. Ele havia falado à serpente, agora ele vai falar à mulher. A mulher disse, multiplicarei os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Duas coisas aqui que a gente precisa pensar.
Olha lá. A mulher agora, segundo o texto, conceberia em meio a dores. De certo, antes do pecado, a gravidez seria prazerosa. A gestação seria sem dor alguma, mas o pecado trouxe dor à gestação. E por que eu estou falando gestação? Porque perceba que não é só dor na hora do parto, mas durante toda a gestação, a gente sabe que a mulher experimenta contrações, espasmos, um desconforto geral, e tudo isso em razão do seu pecado. Agora, a graça de Deus, irmãos, ela é vista aqui também. Aonde? Na possibilidade da mulher continuar a ter filhos. Perceberam? Ora, se ela vai ter dor durante a gestação, é porque vai haver gestação. Então, olha a graça de Deus possibilitando que a mulher continuasse a ser mãe. E eu quero fazer uma pergunta para vocês. Olha só. Vocês acham que Deus, em razão do grave pecado de Eva, poderia puni-la com a esterilidade? Ó, mulher, você não vai conceber mais. O que vocês acham? Vocês acham que poderia ser uma pena para a mulher ser estéril? O que vocês acham? Eu acho que não. Não. O que mais? Mais alguém? Quer arriscar? Irmãos, não poderia. Sabe por quê? Do contrário, como impactaria no plano de Cristo, né? Isso, irmão. Como é que viria o Messias prometido em Gênesis 3,15 para redimir o povo de Deus da escravidão do pecado, da condenação do pecado? Ele não teria que nascer de uma mulher? Então, se a mulher fosse estéril a partir daquele momento, Satanás haveria ganhado a batalha. O Messias não poderia ter se encarnado, não poderia ter vindo. Irmãos, maridos, em certo sentido, as dores de nossas esposas, o seu mau humor, até a TPM, são frutos do nosso pecado também. Por quê? Porque foi pela falta de liderança de Adão que Eva caiu na sedução pecaminosa do diabo e pecou. Percebe? Por que é bacana saber disso? Porque saber disso nos leva a ser mais tolerantes com a falta de humor das nossas esposas em determinado período do mês, quando elas estão gestando nossos filhos. Essa dor que as nossas esposas padecem na gestação é consequência do pecado. E o pecado é consequência da nossa falta de liderança de nossas esposas. Falta de liderança que acometeu Adão. O silêncio dele, do lado de Eva ali, sendo seduzida pelo diabo. Então, num certo sentido, nós somos culpados pelo sofrimento de nossas esposas também. Olha quanta coisa, não é? Essa aula tem nos mostrado. Mas há uma segunda consequência do pecado de Eva aqui, que de fato é fonte de guerra dos sexos entre o casal. E aqui há uma discussão na teologia. Veja aí a segunda parte do versículo 16 de Gênesis 3. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Olha que interessante o que Deus está dizendo. O texto fala que a mulher tem um desejo e que esse desejo será governado pelo marido. Mas que desejo é esse que a mulher tem e será governado pelo marido a partir de agora? Olha só, a gente precisa entender um pouco aqui, ó. Esse substantivo feminino aí, desejo, ele só é usado em outros dois momentos na Bíblia. Essa palavra desejo, ela só é usada em outros dois textos. O primeiro deles está lá em Cantares de Salomão, capítulo 7, versículo 10. Ali a gente lê a Sulamita dizendo que ela pertence ao seu amado e o seu amado tem saudades dela. Na Nova Versão Internacional, essa palavra saudades significa ele me deseja sexualmente. Então, nesse primeiro texto de Cantares 7, 10, essa palavra desejo é usada para apontar para um desejo sexual que o marido tem pela sua esposa. Desejo sexual, ok? Mas há um outro texto. Está lá em Gênesis 4, 7. Lá em Gênesis 4, 7, é o texto logo após a queda, envolvendo Abel e Caim, o assassinato de Abel por seu irmão Caim. Ali, o que a gente vê? A gente vê Deus advertir Caim sobre o poder do pecado. O pecado jaz à porta, mas a você dominá-lo, dominar o desejo do pecado que está à sua porta.
O que Deus está querendo dizer para Caim? Caim, o desejo de matar o teu irmão estava diante de você. Cabia a você dominar este desejo de matar o seu irmão. Então, aqui, nesse texto de Gênesis 4:7, desejo tem a ver com o poder do pecado, que dominou Caim, a ponto dele, por não dominar esse desejo assassino, matou de fato o seu irmão. Agora, vamos juntar esses dois textos? Cantares 7:10 e Gênesis 4:7. Juntando esses dois textos aqui, irmãos, que apontam para os dois significados da palavra desejo, o sexual, Cantares e o Gênesis 4:7, a maioria dos teólogos afirmam que dizer que o desejo da mulher será do marido, olha só, significa que a mulher terá uma paixão doentia pelo homem. Ó, que bom! As mulheres gostam até demais da gente. Mas isso é uma maldição. As mulheres agora, elas teriam uma paixão doentia pelo homem, buscando possuí-lo de todas as formas, dominando. Olha aí o ideal do movimento feminista. Não é isso? A mulher quer ser homem. A mulher quer dominar o homem. Ela quer dominar todas as funções do homem. Ela quer se transformar num homem. É o desejo, é o ideal do movimento feminista. Mas olha só, esse desejo da mulher seria resistido pelo homem. Porque o homem foi criado para liderar a sua esposa e não para ser liderado por ela. Então, irmãos, vocês percebem aqui o problema no relacionamento conjugal? Agora, a mulher exige muito do homem, quer dominá-lo, quer devorá-lo, literalmente. E o homem, por sua vez, resiste a isso, não dando a devida atenção aos seus clamores. Por vezes diz que ela reclama e é exigente demais, e ignora os desejos de sua esposa, buscando satisfação na vida fora do lar. Muitos maridos se enfiam no trabalho, saem com amigos, têm relacionamentos extraconjugais, fogem do estudo, tudo para fugir desse desejo de dominação e posse, de atenção total que a mulher quer dele o tempo todo. Então, irmãos, dores na gestação e o desejo de possuir e controlar o marido são consequências do pecado na vida feminina. Mas o pecado, o homem é atingido pelo pecado, pelas consequências do pecado. E a Adão, deixa eu ligar a bateria aqui do notebook, senão eu vou sumir daqui a pouco. E me deixa, posso ligar, se há bateria, se eu desligo, o notebook desliga, eu nunca sei como fazer isso, mas tudo bem. Olha aí, Gênesis 3, de 17 a 19. E a Adão disse, visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenei, que eu te ordenara, não comesses, maldita é por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó. Opa! Olha só. No jardim, no mundo comunhão com Deus, antes do pecado, nós teríamos prazer em trabalhar, cultivando e guardando a terra. A gente já viu isso. E a terra produziria toda sorte de alimentos saudáveis, em resposta ao nosso labor. Homem, auxiliado por sua mulher, então no jardim, cultivaria o jardim, guardaria de predadores. E a terra responderia, produzindo toda sorte de alimentos saudáveis. Mas após o pecado, veja o que aconteceu. O trabalho continua a ser uma bênção para os homens. A teologia católica romana diz que o trabalho é uma maldição agora. Não é maldição. O trabalho continua a ser uma bênção. A gente viu que é pelo trabalho honesto que Deus provê as despesas das nossas necessidades. É pelo trabalho honesto que nós abençoamos a vida do próximo, que nós glorificamos a Deus, que nós lideramos e dominamos o mundo para a glória de Deus. É pelo trabalho. Então, o trabalho, depois da queda, continua a ser uma bênção para os homens. Mas o que vai acontecer agora? O trabalho será demasiadamente penoso. E a terra produzirá muita erva daninha.
Por isso que a erva daninha é tão difícil de ser combatida, né? Aqui no texto são os cardos e abrolhos para servir de alimento. E no final dos nossos dias, o que acontece? Morreremos e seremos sepultados nessa terra que foi amaldiçoada por Deus. O homem em pecado tornou-se mortal, meu querido. Ele tinha à sua disposição o fruto da árvore da vida. E se ele dele comesse, ele viveria eternamente. A gente vê isso lá em Gênesis 2:9 e 3:22. Mas em pecado, Deus expulsou o homem do jardim e proibiu que ele entrasse de novo nele para comer o fruto da árvore da vida e vivesse eternamente. Você consegue perceber a graça de Deus nisso? Olha aqui comigo, Gênesis 3:22. 3:22. Nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. Meu irmão, se em pecado o homem no jardim comesse o fruto da árvore da vida e vivesse eternamente, haveria redenção para ele? Veja, ele está em estado de queda. Ele não está mais no estado de inocência. Agora ele está em estado de pecado. Se Deus deixasse ele no jardim, sem expulsá-lo do jardim, e ele comesse do fruto da árvore da vida, que lhe daria a vida eterna, haveria redenção para ele? Não. Veja a graça de Deus em não permitir que o homem continuasse no jardim, expulsando-o dali, para que ele não comesse da árvore da vida e vivesse eternamente. Vocês entenderam isso? Olha a graça de Deus até aí, na expulsão do homem do jardim. A árvore da vida estava lá. Se ele comesse desse fruto, ele viveria em pecado eternamente. Que coisa maravilhosa, né? A graça de Deus nos alcança o tempo todo. Irmãos, isso impacta diretamente, mais uma vez, os nossos relacionamentos conjugais. A gente tem que trazer sempre para o casamento, né? Olha só, antes da queda, Adão tinha muito tempo para desfrutar com sua esposa. Por quê? Porque o trabalho era bom. Ele era auxiliado devidamente por Eva no cuidado do jardim e a terra ajudava muito na produção do bom alimento. Mas e agora, depois da queda? Agora, ele tem muito trabalho árduo para fazer. Ele não pode mais contar com o auxílio idôneo da sua esposa. Muitas vezes, por culpa própria dele mesmo, em não saber liderar a sua esposa no trabalho. E sempre falta alguma coisa no orçamento da família. O que isso impacta no casamento? O homem não tem mais tempo para a esposa e filhos. E a esposa, por sua vez, por querer dominar os homens, cobra a ausência e a atenção deles. Pronto, a guerra entre os sexos está formada. Quando não é o trabalho que ocupa a vida dos homens, é o esporte, o lazer, os amigos, os hobbies. Nós damos atenção a todos fora de nós, mas muitas vezes nos esquecemos de nossas famílias, de nossas esposas, de nossos filhos. Consequência da queda em pecado. O pecado fez com que nos dediquemos mais ao mundo fora de nós do que às nossas famílias. E aqui eu quero transcrever esse parágrafo aqui do autor. Ele diz assim: por isso, a maioria das sessões de aconselhamento conjugal é uma variação do mesmo tema. A esposa diz assim, você não me dá atenção. E o marido diz assim, ele retruca, você é muito exigente e reclama demais. A mulher deseja demais o marido, e o marido se ocupa egoisticamente com coisas fora do casamento. Agora, irmãos, vamos olhar por outra perspectiva essa questão das maldições alcançando o casamento. Veja, de outra perspectiva, a graça de Deus, ela pode ser vista mesmo em meio às maldições lançadas sobre a terra que surtiram efeitos na vida do homem e da mulher no casamento. Por quê? Porque Deus poderia, como eu já disse, ter terminado com tudo depois do pecado. Mas o que fez Deus? Ele buscou Adão e Eva para dar-lhes esperança de que um dia viria um descendente dela que destruiria as obras do diabo, ao lhe esmagar a cabeça. E para isso, a história humana deveria prosseguir, mesmo em meio às dores. O que faz com que as maldições, irmãos, as dificuldades experimentadas por homem e mulher em seus relacionamentos, tenham um propósito redentivo. Preste atenção. As maldições, as dificuldades experimentadas por um homem e uma mulher em uma relação conjugal
foram permitidas por Deus para um propósito redentivo. Em que sentido as dificuldades no casamento, em especial, têm um propósito redentivo? Em que sentido essas dificuldades podem ter um propósito redentivo? Veja, elas revelam e só podem ser superadas na vida de um casal quando voltamos a ser submissos a Deus, colocando no centro dos nossos casamentos. Vamos entender isso aqui. As dificuldades que enfrentamos, irmãos, nos casamentos, nos conduzem a buscar Deus para solucioná-las. Por quê? Porque em pecado, nem homem nem mulher é suficiente no casamento para resolver esses problemas. Daí o elevado número de divórcios entre casais sem Cristo. Eles não têm força em si para suportarem as suas diferenças. Quando acaba a atração física, não há nada mais entre o casal, nada mais o segura. Depois que você já conheceu bem o corpo da tua mulher na cama e ela conheceu bem o teu corpo, acabou. Não há mais nada, não há profundidade na vida desses dois. Então a gente pode afirmar o seguinte: um casamento só pode sobreviver às tribulações se Cristo estiver na base desse relacionamento. Na base. Adão e Eva deixaram Deus de lado quando deram ouvidos à voz da serpente. E eles tentaram dar um jeitinho próprio no pecado, se vestindo com folhas de figueira e se escondendo de Deus no jardim. Mas a Bíblia diz que Deus não aceitou esse jeitinho humano de resolver o problema do pecado e os vestiu com a pele de um animal morto. Como eu disse, já demonstrando que para o perdão dos pecados é preciso o derramamento de sangue por um substituto inocente. O escritor dos Hebreus fala isso, lá em Hebreus 9:22. Sem derramamento de sangue, ele diz ali, não há perdão de pecados. Por quê? Porque foi assim que Deus definiu. Simplesmente. Mas por que tem que haver derramamento de sangue? Lá no Antigo Testamento, simbolizado pelo animal inocente que era sacrificado. E no Novo Testamento, o derramamento do sangue de Cristo. Por quê? Porque Deus definiu assim. Pronto. E quem é o vaso de barro para discutir com o oleiro? Quem somos nós para pedir razão? Por que Deus determinou assim? Ele definiu assim. Esse animal sacrificado, lá atrás, em lugar do pecador, ele já apontava, entendam bem isso, para o sacrifício redentor do Messias, o descendente da mulher de Gênesis 3:15. Com o que Deus ali, irmãos, manifesta a sua graça, o proto-evangelho, o primeiro anúncio das boas novas da salvação. Ali em Gênesis 3:15. Há quem diga que o evangelho só está no Novo Testamento. Não, não. Lá em Gênesis 3:15, pela primeira vez, quando Deus diz que o descendente da mulher virá e esmagará a cabeça do diabo, já é anunciado a vitória de Cristo sobre o mal. Já é anunciado que a maldição que o pecado lançou sobre o casamento, de maneira indireta, alcançando homem e mulher, seria revertido para aqueles que creem em Cristo, para aqueles que fossem justificados de seus pecados em Cristo. Esse animal já prefigurava isso, que Deus, por meio do seu Filho, justificaria todos aqueles que confiassem nele, perdoaria os seus pecados. A gente chama de a doutrina da dupla imputação, a expiação vicária, substitutiva de Cristo. O que é a doutrina da dupla imputação? Deus, por graça, pega os teus pecados e imputa em Cristo. E pega a justiça perfeita de Cristo e imputa a você. Veja, é um trocar de justiça. O teu pecado é imputado em Cristo por graça. A justiça perfeita de Cristo é colocada sobre a tua vida por graça, de uma vez por todas. Daí Deus perdoa os teus pecados e te salva. Agora, preste atenção numa coisa, irmãos. O perdão dos pecados não exime em termos que lidar com as consequências do pecado. Em que sentido? Deus perdoa o teu pecado, meu querido, mas você vai colher os frutos amargos dele em tua vida nesse mundo. E eu sempre me lembro aqui de um exemplo muito bobinho, mas que ilustra isso. Olha só, se você engravida uma jovem sem estar casado com ela, e depois você é alcançado pela graça de Deus e nasce de novo, ok, o teu pecado de fornicação foi perdoado por Deus em Cristo. Está perdoado.
mas você vai ter que arcar com as despesas e a criação desse filho o resto da vida. Você é pai desse menino, que foi concebido lá atrás em uma vida pecaminosa, entendeu? A consequência desse teu ato, você vai ter que arcar com ela aqui nessa vida. Embora, diante de Deus, o teu pecado de fornicação já foi pago por Jesus na cruz. Você já está perdoado dele. Então, irmão, pensando nessa questão redentiva aqui, das próprias maldições que o pecado trouxe para os nossos casamentos, nas palavras do autor, olha o que ele diz. Toda essa luta dentro de nós e em nosso meio é planejada por Deus. Para quê? Para nos atrair de volta para si mesmo. Quando olhamos para Jesus em busca de perdão e retidão. Quando lançamos fora as folhas de figueira da nossa justiça própria, o nosso jeitinho de resolver o pecado. E deixamos de transferir nossa culpa aos outros, à nossa esposa, ao mundo, à política, à economia, confessando nossos pecados e nos revestindo com a justiça de Cristo. Deus traz cura para nós e nosso relacionamento humano mais próximo. Nosso relacionamento conjugal com mulher. Doutrina da dupla imputação. Meus irmãos, o cristão casado sabe que a redenção de seu casamento está na sua própria redenção, como um pecador perdoado por Deus por graça e não por obras. Eu vou repetir. Um cristão casado, ele sabe que a redenção do seu casamento está na sua própria redenção, como um pecador que foi perdoado por Deus por graça e não por suas obras. Quando somos alcançados pela graça de Deus e nascemos de novo em espírito pela fé em Cristo, como nosso Senhor e Salvador, então encontramos o perdão de nossos pecados e uma nova disposição interna, uma disposição espiritual de obedecer a Deus em sua palavra. E o que isso faz conosco? Isso nos leva a cultivar e a desenvolver virtudes que antes nós não tínhamos. O pecado não perdoado, ele rouba essas virtudes do pecador. Daí ele não poder viver um relacionamento conjugal aqui, com relativa paz, partindo para o divórcio tantas vezes. Mas os que foram unidos a Cristo pela fé, diz a Bíblia, morreram para uma antiga vida, escrava do pecado, e foram ressuscitados para uma nova vida em obediência a Deus. Eu quero ler isso para você, lá em Colossenses 3, de 1 a 4. Olha que texto precioso da palavra de Deus. Paulo vai dizer isso. O cristão morreu com Cristo na cruz por uma antiga vida. E ele ressuscitou ao terceiro dia com Cristo espiritualmente, para uma nova vida. Olha o que diz Paulo em Colossenses 3, de 1 a 4. Portanto, se fostes ressuscitados coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. E veja, se renascemos para uma nova vida espiritual, então, irmãos, adquirimos poder para desenvolvermos virtudes agora. Que virtudes? Por exemplo, misericórdia, bondade, humildade, mansidão e longanimidade. Longanimidade é uma paciência enorme com aqueles que nos ofendem. Tudo isso aí, essas virtudes, nós perdemos pelo pecado, mas nós alcançamos pela fé em Cristo. E a vivência dessas virtudes, veja, será fundamental, irmãos, para vivermos uma vida de paz em nossos casamentos. Por quê? Um casamento exige perdão o tempo todo. O tempo todo. E não cinismo, fuga e acusação. Daí Paulo dizer lá em Colossenses 3,13. Veja, Colossenses 3,13. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, o marido contra a mulher, aqui para o nosso texto. E como fazer esse perdão? Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Olha a base do nosso perdão diante da nossa esposa. É porque Deus nos perdoou. Se fomos perdoados por Deus em Cristo,
então devemos perdoar nossas esposas. E elas também deverão nos perdoar, porque o amor de Cristo nos perdoou de todos os nossos pecados. E isso, irmãos, esse amor de Cristo por nós, ele nos dá força para o perdão. Olha Colossenses 3,14. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. O que Paulo está dizendo, irmãos? Em vez de me ressentir ou de esperar me sentir bem para voltar a falar com a minha esposa tantas vezes, ou em vez de ser por ela atendido a minha agenda egoísta de desejos, Paulo está dizendo, eu devo perdoá-la. Por quê? Porque Cristo me perdoou, sendo eu ainda um inimigo dele. Paulo vai desenvolver isso em Romanos 5, de 6 a 8, que Cristo morreu por mim quando eu ainda era pecador, um inimigo. Veja, eu sou livre em Cristo para amar minha esposa e perdoá-la de suas ofensas. Em Cristo. Estou falando para homens que foram salvos pela fé em Cristo, pela justiça de Cristo imputadas a ele. Então, eu sou livre em Cristo para perdoar as ofensas de minha esposa, na certeza de que a graça de Deus estará comigo por meio da sua palavra, revelada para me capacitar a isso. O que produzirá paz no coração e uma alegria, irmãos, que só mesmo o Espírito de Deus pode nos dar em meio às tentações desse mundo. É o que ele fala em Colossenses 3, de 15 a 16. Olha comigo, capítulo 3, de 15 a 16. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual corpo, e sede agradecidos. Vinde unicamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cantos espirituais, com gratidão em vossos corações. Então, irmãos, percebam que a partir da redenção que Deus nos deu, ao entregar o seu Filho Jesus para o perdão de nossos pecados, o que aconteceu com as maldições da queda? Elas começaram a ser revertidas em nossas vidas, em especial em nossos casamentos. É por isso que termina Paulo aí nesse texto de Colossenses 3, dizendo o seguinte no versículo 17: e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele, por Jesus, graças a Deus Pai. Por meio de Cristo, nossos casamentos podem ser restaurados sempre, meus irmãos. Porque quando consideramos Deus como nosso Salvador, então colheremos bênçãos da comunhão com Ele por meio da fé em Jesus, não por meio do que a gente faz, mas porque fomos salvos pela fé em Cristo. Preste atenção. Não há redenção para um casamento fora do compromisso com Jesus Cristo. Por quê? Porque fora do compromisso com Jesus Cristo, os cônjuges em um casamento foram amaldiçoados por Deus. Estão debaixo da maldição da queda. Homem e mulher estão neste casamento em uma arena, em um campo de batalha, onde ninguém vai sair vencedor. E o divórcio, infelizmente, costuma ser a única saída para esse casal que não foi alcançado pela redenção em Cristo e teve as maldições da queda revertidas sobre o seu casamento. Mas para aqueles que confiam no Senhor, Deus proverá em Cristo a graça suficiente para a convivência pacífica, não sem dor, irmãos, não sem desgaste muitas vezes, mas suportável de um homem e uma mulher. Porque para isso Jesus derramou o seu sangue, meus queridos, derrotando o diabo e todo o seu plano de destruir a família por meio da destruição dos casamentos. Veja que Satanás vai atacar Eva e Adão ali, vai atacar o casamento, porque o casamento é algo importante. E ele sabe que se ele destrói o casamento, ele destrói o homem e a mulher. Se ele destrói o homem e a mulher, ele destrói aqueles que são portadores da imagem de Deus no mundo. Que Deus nos firme, irmãos, pela fé, cada dia mais em Cristo, para que a gente possa amar e perdoar as nossas esposas, e elas a nós, assim como nós fomos perdoados em Cristo por Deus. Essa era a aula que eu tinha aqui para trazer para vocês. Eu espero que isso possa abençoar, fortalecer a vida, a união de vocês. Sirva também para dar esperança para aqueles que ainda são solteiros e, porventura, estão aqui, porque em Cristo é possível, sim, você conviver com relativa paz com a tua esposa e a esposa conviver
com o marido em um casamento. Ele começa lá no início, ele começa destruído, avassalado pela queda, mas em Cristo ele é redimido. Louvado seja Deus por isso, meus irmãos.